Oi, Cláudia. Oi, Gustavo. Hoje eu estou pensando no seguinte: desde que a gente nasce, a gente encerra milhares de ciclos. O ciclo da escola, do ensino infantil, o ensino fundamental, depois da adolescência a gente faz ensino médio, vai para a faculdade, tem namoro que começa, namoro que termina, casa que você entra para morar, depois você muda, objeto que você compra, depois quebra, ou você doa, deixa de ser seu, e a gente fica indo, em décadas de vida, encerrando, começando, encerrando, começando. Mas tem horas que dói, Esse encerrar o ciclo, tem horas que é difícil lidar, ainda mais quando era um ciclo que a gente, por algum motivo, acredita que deveria ter permanecido um pouco mais. Como que é isso para você? Como que você enxerga esse encerramento de ciclo? Ou não, Ou não. Ou não encerramento de ciclo. Eu gosto muito de pensar de que, vocês já imaginaram, se o dia começasse antes de terminar? Você imaginou a bagunça? Então, hoje, o dia começou 4 horas da tarde, mas ele não terminou ainda, E aí, o outro dia, começou às 2, mas não terminou nem o primeiro. Você já imaginou que bagunça que seria a vida? Que bagunça seriam os nossos dias? Então, assim, como tudo é perfeito e como é importante terminar. Se você não tiver manhã, tarde e noite, encerrar e começar manhã, tarde e noite de novo, e se de repente amanhã começasse quando é à tarde, Coisa louca. Já parou para pensar nisso? Se o ano começasse em agosto, mas ele ainda tem uns meses pela frente, mas já começou o outro. E aí você começa a carregar todos esses fardos, de não términos. Porque é como se você estivesse carregando todos esses dias que não terminaram. Não só seria muito difícil imaginar uma coisa dessa, como seria a sua vida entra num caos tão grande, porque você não sabe mais o que é dia, o que é noite, o que é fim, o que é começo, onde começa um e termina outro. Então, indo por este caminho e pensando nesse caos do não terminar, vamos trazer um pouco isso para a nossa vida. Vamos pensar num relacionamento. Então, assim, quando você não termina aquilo continua acontecendo, mesmo que um outro ciclo tenha começado, mas ele não tem espaço para começar. As pessoas olham muito, por exemplo, que se fala muito e que as pessoas me perguntam muito no consultório, eu amava aquele homem, eu amava aquela mulher e terminou e agora eu nunca mais vou ter ninguém. Enquanto você não termina esse ciclo, não olha para esse relacionamento como um todo, para isso que aconteceu como um todo e fala agora acabou, você não dá espaço para outro ciclo começar, mesmo que seja o ciclo da solidão. A gente não está olhando para qual ciclo vai começar, mas aquele que você optar por começar, ele não tem espaço para começar se você não termina esse. Fica como se você estivesse arrastando bolas de presidiário e bolas que te prendem àquilo e não te dão espaço para seguir, seja qual for o caminho que você quer seguir. Como eu falei, eu tive um relacionamento e eu não quero ter outro. Mas enquanto você não termina aquele anterior, você não pode nem ter a opção de falar não quero outro, porque não tem espaço para isso. Faz sentido para você? Muito sentido. A importância de encerrar ciclos. Um dos ciclos mais difíceis, talvez, de encerrar é o luto. Mas se você pensar que cada ciclo depende de como você olha o luto. O luto é a morte de alguma coisa, mas quando morre uma, nasce outra. Então, todos os dias você está encerrando um ciclo, você está tendo um luto. Eu teve um luto do dia
da segunda e agora eu tenho o início da terça. Por quê? A segunda morreu e começa a terça. E da mesma forma, se você não olhar para esse luto de uma forma completa, você vai carregar essa tristeza para uma vida que você às vezes não precisa. Então, olhar. Então, vamos supor, uma pessoa morreu e você amava muito, muito, muito. Ou um relacionamento acabou de alguém que você amava muito, muito, muito. O seu filho foi morar fora, saiu de casa. É um luto para muitas mães e para muitos pais, que você ama o seu filho, mas você queria ele perto. É um luto da ida dele, da saída dele do ninho. Então, são vários lutos que a gente passa no decorrer da vida. Se a gente não viver este término na sua completude, mesmo que não tenha sido você quem escolheu o término, ele vira uma carga muito pesada para você carregar. Você não escolhe perder uma pessoa que você ama, mas você tem que viver este luto, esta tristeza na sua completude. E aí vem uma pessoa e fala para você em qualquer um dos lutos: ai, mas você não pode ficar triste. Não, vamos tirar ele de casa, ele precisa se divertir. Por quê? Por que você não pode viver aquele sentimento na sua completude para que ele saia de você, para você ter espaço para a alegria entrar? Naquele momento eu estou triste. Perdi minha mãe. Nossa, que tristeza, é um vazio. Aquilo fica... Eu preciso sofrer isso, eu preciso ter essa tristeza em honra a mim e a ela. Lembrar dos momentos, viver aquilo tudo, estar ali junto, porque senão eu não deixo sair. Se eu encubro este momento com uma falsa alegria, ele fica como, sabe aquelas feridinhas, aquele bichinho que entra e fica numa cápsula lá, que eu nem sei como é que ele chama, você deve saber, Gustavo. Mas aquele que fica dentro da pele, e ele fica encapsulado ali, e você cobre com alguma coisa, e ele continua ali dentro, e né? Você vai passando uma pomada até ele... E aí ele fica ali dentro assim, e vai ali, vai crescendo ali dentro. E depois para tirar? Você tem que tirar as camadas todas que você colocou em cima para tirar aquilo que aquele bicho já está até morto, mas ele está naquela cápsula. E o corpo reage como a isso? Ele começa a criar aquilo é um corpo estranho. E o luto mal resolvido é um corpo estranho dentro do seu coração. Se você não olha para este luto, e veja bem, términos, encerrar ciclos. E a gente não, quando a gente fala luto, o luto não é só o luto pelo ruim. Nossa, acabei a faculdade. E agora? Eu preciso viver esse término. Saí de um emprego que eu gostava muito, por exemplo. Mas eu não saí mandado embora. Isso, você... Eu simplesmente decidi mudar de profissão. Decidi sair dali porque não era mais o meu momento ali. E saí feliz, tive uma super festa, meus amigos fizeram uma festa, ganhei até uma coisa muito legal. Mas se eu não vivi aquele término na sua completude, o próximo não começa na sua plenitude. Enquanto você não termina uma coisa, não dá para começar outra, sabe? É a mesma coisa que você vai jantar enquanto você está tomando banho, sabe? Coisas que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Já imaginou fazer duas coisas juntas assim? Ou se não, você está jantando, na metade do jantar se liga o chuveiro. Mas assim como você falou que a gente precisa vivenciar, né, esse término na sua completude, vivenciar o luto na sua completude, a gente também tem que encerrar o ciclo desse vivenciar, né? Para não ser um luto que se estende por anos, né? O luto que se estende por anos é aquele que você encobriu com alguma coisa que não é real. Não é você. O que se estende muito
é quando você não viveu aquilo completo. E aí você se culpa por não ter vivido completo. Vamos supor, morreu a sua esposa. E aí chegou aquele amigo e falou, não, vamos lá pra balada, não sei o quê. Você amava a sua esposa. Chega lá na balada, você encontra alguém, acontece alguma coisa, você não viveu o luto, você encobriu com alguma coisa que fez você se sentir culpado perante aquela pessoa. E aí vira um imbróglio daqueles, porque você não viveu o luto, você não está pronto para um novo começo, mas de repente apareceu alguma coisa, e aí você se sente infiel àquele que você ainda não terminou o luto, e aquele luto dura muito, aquele luto começa a ser muito longo, porque você não viveu aquilo completamente. E não só o luto, mas o ciclo de uma forma geral. Não vamos olhar lutos, vamos olhar ciclos, porque tudo isso, inclusive o luto, são ciclos. A importância de você terminar. As pessoas falam, eu não gosto de comemorar aniversário. É um ciclo. É um ano seu, pessoal, que terminou. É um ano, é um momento que você tem que dar uma olhadinha para trás. É um momento que você tem que falar, esse ano foi interessante, o que eu faria diferente, o que eu faria melhor, o que eu fiz bem? Nossa, putz, eu arrasei nisso. Sabe? Para você poder trazer o conhecimento deste período para o próximo. Se você não para reavaliar, você fala, não gosto de comemoração, tudo bem, não gosto de festa, tudo bem, mas a importância de você olhar para esse período. Ano novo, imagina, é tudo igual, um dia atrás do outro, não acontece nada. Acontece sim. Termina um ano. Mas você precisa ouvir, né, também, você não acha? O momento de encerrar alguma coisa. Eu digo porque, vamos falar de trabalho, muitas vezes, e no meu próprio caso, no passado, muitos anos atrás, mas muitas pessoas que eu conheço, às vezes, só reclamam, né? Não aguento mais o meu trabalho, eu preciso sair, eu quero muito sair, mas eu tenho medo. Eu quero encerrar esse trabalho porque eu não quero mais trabalhar nesse lugar, eu não quero mais estar com essas pessoas, eu não quero mais fazer o que eu faço. Eu quero mudar minha profissão, meu ramo profissional, mas eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de encerrar. E você vai estendendo um período numa coisa que você já não gosta. Você luta para não vivenciar o luto, né? E isso causa alguma coisa muito grave, mas, né? na verdade, é você estender um ciclo. Que é a mesma coisa que eu falo, a gente olhar a natureza. Imagina se a gente estendesse a primavera para um ano, ou o inverno para um ano. Vai chegar uma hora que aquilo vai ficar cada vez mais insuportável. A partir do momento que você percebe que está mudando de estação, você tem que se preparar para ela. Se você está saindo de uma estação e indo para o inverno, você tem que começar a tirar seus casacos do armário, você tem que começar a tirar aquele meião para ficar em casa, não pisar no gelado, você vai comprar os chás para você tomar, é uma preparação. Neste caso, por exemplo, você percebe que está acabando aquele ciclo, começa a se preparar para o próximo, encerrando este, de forma digna. Porque se você estende o ciclo, o que acontece? Você não encerra de forma digna, você encerra de forma abrupta. E encerrar de forma abrupta é um rompimento que dói muito, não só para você, como a todos ao seu redor. Gente, vocês vão... Também uma coisa bem polêmica, e muita gente vai falar, imagina. Minha opinião, minha, Cláudia. Um casamento, quando está para terminar, os dois enxergam. Se não enxergar, está se fazendo de tonto. Todo mundo vê quando um relacionamento está terminando. Quando não existe mais nada. Mas aquilo lá vai se estendendo, até o ponto que você fala, não aguento mais olhar para a cara desta pessoa. E você acaba terminando de forma abrupta. Por que não ir se preparando para isso? Porque a gente vê.
A gente vê quando não está indo bem no trabalho. A gente vê que aquele lugar não é mais nosso, mas a gente tenta se enganar. Ah, não, mas preciso desse emprego. E aí você se apega a uma coisa que não só vai te ferir mais para frente, como provavelmente até financeiramente você vai criar um rombo porque você não estava se preparando. Então, muitas vezes, você fica apegado a uma coisa que já terminou. E o quanto isso está te atrasando? O quanto isso atrasa na sua dinâmica de vida? Inclusive, a gente vai colocar aqui um card para você assistir um vídeo nosso sobre desapego. O desapegar, porque assim, se você disser para mim, na minha opinião, que você não tem consciência de que aquele ciclo está acabando, eu sugiro de você começar a prestar mais atenção nos sinais que a vida te traz. Porque a vida é feita de sinais. E os sinais estão aí para quem quer ver. Então, assim, como eu falei, um relacionamento, quando está acabando, as duas partes vêm. E não adianta falar, eu fui pego de surpresa. Não foi. Se você falar isso, porque você está se colocando numa posição de vítima. E vitimismo para encerrar ciclo não te ajuda em nada. Acabou. Deveria ter sido feito diferente? Pode ser. Poderia ter sido feito, poderia fazer diferente com essa pessoa? Poderia. Então isso, transforme, olhando para esse ciclo que terminou, é o que eu aprendi. Sabe? Eu sempre sugiro, você não gosta de aniversário, olha no seu ano, não gosta de aniversário, olha no seu ano. O que eu aprendi esse ano? O que eu quero repetir? Nossa, e nem que seja falar, nossa, o melhor desse ano foi aquele restaurante que eu comi sushi, vou repetir o ano que vem 3 vezes. Repita. Crie o hábito de transformar ciclos passados em aprendizado, para que você possa trazer isto, depois do término, como pérolas para você carregar com você nesse próximo ano, nesse próximo ciclo. E quando você encerra, você liberta, você abre espaço para o novo. Não tem como colocar uma geladeira nova na sua casa sem tirar a antiga. Pelo menos não no mesmo lugar. Não tem como colocar um ciclo novo se você não termina o antigo. Não tem como. Fica embolado e um em cima do outro, e aí você não sabe mais se você pega na geladeira antiga, se pega na nova, o que você quer, qual que você liga na tomada, e é muito confuso. Então, às vezes, pensa nesses exemplos bobos, mas que eu acho que são importantes, de você imaginar 2 geladeiras no mesmo lugar, nem que sejam uma em cima da outra. Qual você usa? A nova ou a velha? A velha não atrapalha a nova? E a nova não atrapalha a velha? Então, é um exemplo bem bobinho, mas eu acho que dá para a gente visualizar o que a gente faz com a nossa vida, quando a gente não encerra o que tem que encerrar. Então, se eu posso te dar uma sugestão de um olhar, se você encerra um trabalho, encerra. Olha, se tiver que xingar, xinga. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que ficar feliz, fica. O ciclo acabou. Então vamos comemorar, vamos chorar, vamos terminar. É como o final do dia. Vamos terminar, terminou, aí você dorme umas horinhas, acorda para o novo. Sabe, dá aquele respiro de falar, agora estou pronto para começar. Vou dormir as minhas horinhas para começar o novo dia de forma leve, porque este dia terminou e o que eu podia fazer por ele eu fiz. O que eu tinha que aprender dele eu aprendi. Aproveita que esse vídeo está encerrando para você já começar o outro vídeo do nosso canal. Não, mas aí provavelmente só depende, né, quando você assistir esse. Sempre vai ter, mas tem o nosso histórico de vídeos. A pessoa pode começar um e terminar o outro. Mas assiste até o fim, tá? É sempre importante. Lembra que você agora é muito prático, né? Você põe aquela coisa da velocidade e eu falo... Acabou. Mas acabou. Não importa como acabou, acabou. Você viu inteiro. Você terminou o ciclo, você terminou o vídeo. E
Se você gostou deste vídeo, você pode até compartilhar com seus amigos. Quando você compartilhar com seus amigos, eles podem compartilhar com outros amigos. E os ciclos vão tomando parte da vida das pessoas. Segue a gente aqui, toca no sininho, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais. E, terminando este vídeo, se prepare para o próximo. Obrigada.